Olá pessoal, nós estamos aqui na aula 2 do curso de distribuição de eletrotécnica do IEMAC. Na aula de hoje a gente vai ver redes primárias de distribuição, nível de tensão e configurações básicas. Bom, como nossa pesquisa de hoje, identifique e desenhe o ramal de entrada de sua residência com o máximo de informações que consiga visualizar. Tá? Então, veja lá no ramal de entrada da sua residência o que consta lá, né? Se tem pontalete, se é cabo individual, se é cabo concêntrico, se tem caixa de medição, medidor. Tenta fazer um esboço e um detalhamento do que tem lá, que é bom você fazer esse exercício para visualizar aquilo que tem no seu ramal de entrada. Bom, diagrama urbano de redistribuição. Então, para o eletrotécnico é bom ele ter essa visão, tá, de como que é a rede de distribuição. Então aqui nós temos uma rede típica de distribuição urbana, né? Você vê que nós temos aqui uma alimentação aqui da subestação, um ramal de 23,1 kV, tá? Então nós temos aqui onde é triângulo transformador, aí a área rural, a área urbana e a área industrial, ok? E aí a gente tem aqui as bolinhas aqui, os reguladores de tensão. Tá? Então essa é uma rede típica de redistribuição de uma cidade, né? Que tem aí a parte rural, urbana, industrial. Então, geralmente as redistribuições elas são assim mesmo um mapa bastante poluído, porque é bastante grande, bastante densa, né? Então cada rua, cada tipo de onde tem algum consumidor lá tem uma rede de distribuição a chegar, ok? Bom, e aí no caso o diagrama unificado das redes, como a gente já tinha visto, aqui por exemplo dois alimentadores, um alimentador 1 ou um alimentador e o alimentador 2, tá? Eles têm uma opção aqui de chavear eles, né? Você tem aqui os transformadores, né, de área, você tem a opção de chavear. Se por um acaso tiver rompimento de um cabo aqui, a gente pode isolar uma chave que geralmente tem, você fecha essa outra chave e continua alimentando por esse alimentador. E ao longo que o alimentador ele vai se distanciando e vai se aproximando de outros alimentadores, você faz esse tipo aqui de chave, né, chamado de chave seccionadora faca. E aqui um outro diagrama de rede, né, onde você tem aqui a subestação e aí você tem isso aqui já é um diagrama plotado no mapa, né? Então você já tem um mapa aí com o diagrama, geralmente o georreferenciamento das redes de distribuição, que hoje praticamente todas as empresas já contam com esse recurso. Bom, aqui são as normas brasileiras aplicáveis à rede de distribuição. Então, você eletrotécnico que deseja fazer algum projeto ou algum trabalho em relação à rede de distribuição, está aqui. As normas de iluminação pública, projeto de linha, sistema elétrico de potência. Então tem todos os dados de cruzeta, madeira, via férrea. Então todas as NBRs aí que você pode estar eventualmente consultando para fazer o seu projeto. Bom, então assim, nós vamos começar a dar uma olhada nas estruturas, né, e alguns padrões de redistribuição. Um ponto muito importante, né, que a gente vai falar. A gente vai falar, dar exemplos aqui. A redistribuição ela é muito ampla, ela existe vários padrões, tá? E aí, só que esses padrões eles seguem as normas técnicas, por isso que a gente já falou das normas técnicas. Mas cada concessionária ela tem autonomia para poder estabelecer o seu padrão, desde que atenda a norma técnica e atenda à legislação vigente do órgão regulador, que é a ANEEL. Okay? Então a ANEEL tem lá o procedimento de rede
né, onde tem lá os procedimentos, que a gente vai falar mais na frente, e cada distribuidora tem um procedimento. Então, se você vai fazer um projeto no Amazonas, você vai pegar um projeto da Amazonas Energia, vai ver como que é o padrão da Amazonas Energia. Então, a gente vai estabelecer aqui alguns detalhes. Então, olha só, os condutores de alumínio, né, para a rede rural, né, aqui 23.8 kV, né, aqui a gente já tem o tamanho da cordoalha de aço, né, para segurar o cabo, né, a bitola do cabo de alumínio, são algumas tabelas que nos projetos dessas empresas já existem, né. Aí no caso aqui você tem os afastamentos mínimos, né, das distâncias das estruturas, como que tem que ser feito, tá? Entre o condutor e o solo, como é que estamos essas distâncias, né? Isso aqui vai para travessia de ramal de entrada, travessia de rodovia, então todos isso aqui você tem que estar atento. A rodovia, a travessia é de 7 metros, então tem que ter 7 metros de altura aí. Isso implica diretamente aonde? Na altura do poste que você vai colocar para fazer a travessia, tanto do poste existente como do poste que você vai locar. Então vamos supor o seguinte: você tem uma rodovia aqui, a rede de distribuição está passando desse lado, ok? E aqui você tem uma área que você deseja atender. Então você tem que fazer essa travessia aqui na via. Tá? Então, se esse poste aqui for um 15010, você vai ter que substituir ele, tá? Por um 312, 315, dependendo de quê? Dependendo da altura, né, que esse poste esteja. Então, se for uma estrutura somente de passagem, você vai ter que, para fazer essa derivação aqui, você vai ter que substituir o poste. O poste, quando você diz assim, que ele é um 311, poste é um 311, quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui está cravado no poste, tá? Esse aqui é o esforço dele em quilonewton e aqui é a altura dele, a altura do poste, ok? Então, geralmente as estruturas de passagem são 150-11, que são só de suspensão. Então você teria que fazer aqui essa travessia aqui com poste mais alto. Então, tanto os postes, esse poste aqui que você teria que trocar e esse que estaria instalado para poder atender a essa condição aqui de 7 metros. Essas tabelas ajudam muito na hora de fazer esse tipo de projeto. Bom, então as estruturas de rede de cabo nu, né? É o primeiro que a gente vai dar uma olhada. Então assim, nós temos aqui o poste geralmente de concreto armado duplo T, né? O que seria o concreto armado duplo T? Se você faz um corte no poste, você vai ter uma imagem mais ou menos assim. Opa, bem. Você dá um corte no poste, você vai fazer mais ou menos, desculpa pelo desenho, mais ou menos isso aqui. Você está olhando o poste de fundo. Então ele é um poste de concreto armado duplo T. Duplo T porque ele é esse formato de duplo T, um de cabeça para baixo, ok? Concreto armado duplo T. Então ele vem aqui com uma cruzeta de madeira, né? Cruzeta de madeira. Ou não, né? Tem alguns parâmetros que a cruzeta ela é tipo um T aqui que tem mais 2 parafusos aqui embaixo. Não precisa dessa mão francesa aqui para poder segurar, tá? Mas aí no caso dessa estrutura que a gente está vendo, ele tem aqui um isolador de pino, tá? 2 isoladores de pino, né? Que são as fases, né? A cruzeta que segura o isolador de pino e a mão francesa para poder segurar. Então tem um parafuso aqui, uma aqui e uma aqui, ok? Essa é a parte do concreto duplo T. Se o poste for cilindro, você tem a opção de poste cilindro. Aí você tem as abraçadeiras, né? A abraçadeira aqui
que fazem com que tenha a opção, né, de fixação aqui no porte-cilindro. Então, a abraçadeira de ferro que tem ao redor da peça. Então, aqui você tem uma estrutura, né? E aqui você tem a rede secundária, né? A rede secundária, tá? E aqui você tem, abaixo da rede secundária, né? A conexão da iluminação pública, né? Você tem a conexão da iluminação pública. Então, olha só, visualizando essa estrutura aqui. Então, você tem aqui, aqui em cima a rede, né? A rede está passando aqui em cima, tá? Que seria essa rede aqui. Desce aqui para um conjunto de chave fusível, né? A gente tem aqui um conjunto de chave fusível, tá? Desce aqui nos cabos mufla, né? Que é chamado cabos isolados, tá? Por um duto aqui, né? Que vai sair nessa caixa e depois vai alimentar alguma coisa de forma subterrânea. Aqui a gente tem o que? A rede secundária. Essa rede secundária a gente tem o primeiro cabo de cima, o neutro. Aí você tem a fase A, você tem a fase B, você tem a fase V e em alguns casos, né, você tem o controle, né? O controle, ele é a iluminação pública. Quando você tem iluminação pública, algumas concessionárias adotam o controle, que é a chave de iluminação pública, né? Uma contatora que pega uma dessas fases aqui e alimenta depois das 18 horas, ok? Então, virando essa estrutura, nós temos esse perfil aqui. A parte de cima da rede, né, os três isoladores, né? Desce aqui, isso aqui é um conjunto de para-raio, que não dá para a gente ver aqui atrás. Conjunto de para-raio, a chave fusível e a descida aqui do cabo para cá, para o sistema subterrâneo. Aqui novamente a gente tem, aqui já é uma subestação, né? Uma estrutura de subestação. Aqui é isolador de disco, né? Não é isolador de pino, esse aqui é de pino, disco. No portal do aluno a gente deixou lá um documento chamado laboratório, que lá tem a imagem de todos esses componentes aqui, a imagem e a descrição de todos os componentes para vocês se familiarizarem com o material, né, de redistribuição. Então eu tenho isolador de disco aqui, o para-raio, né, chave fusível e o transformador. No caso aqui dessa subestação aqui, a gente tem disciplinas específicas aqui para poder olha, desculpa, aqui o isolador de suspensão aqui, só para fixar esse cabo que está descendo na chave. E aqui o para-raio está aqui próximo, aqui, o cabo de aterramento descendo. A gente tem subestações, uma aula específica desse. Aqui eu trago uma tabela de cabos, né, para você ver os cabos com alma de aço e cabos sem alma de aço, para vocês terem como consulta. Bom, aí a gente entra nas redes compactas, nas redes de cabos isolados, né? Elas têm como objetivo redução dos índices de DECFEC, né? Que é os índices de desligamentos da redistribuição, tá? Fornecer redes mais compactas, né? Você consegue em um porte colocar vários circuitos num porte só, né? Estruturas aí com 6 circuitos, né? Existe estrutura com um único porte, você faz 6 circuitos, o que não conseguiria fazer com cabo nu em função das distâncias entre os alimentadores e o solo, né? Então, assim, isso além de reduzir os desligamentos por árvores, desligamentos intempestivos, porque se trata de um cabo que é isolado. Então, assim, a gente traz aqui a estrutura, né, como que é a parte de suspensão, a estrutura de suspensão. Aqui uma tabela de como é que do material, a lista de material descritivo de cada estrutura dessa, para vocês darem uma olhada. Bom, aqui a gente tem como se fosse o cruzamento aí de uma rede compacta, né, cabo isolado, e uma rede cabo nu, né? Então a gente precisou fazer uma interligação, digamos que essa rede cabo nu é uma rede um pouco mais antiga, né? Então o cabo isolado já é uma rede mais nova, uma rede já recentemente implementada no Brasil.
tá? E aí você faz uma conexão entre elas, não tem problema nenhuma, tá? Uma rede compacta, né? E uma rede convencional, ok? E aí aqui a gente traz como que esse padrão de emenda ele pode ser estabelecido, tá? Bom, aqui as configurações de poste, né? Os postes duplo T, tá? E como que é as configurações dele, o peso dele, a resistência, né? Em decanewton, que é a resistência está em decanewton. E aí a gente tem as dimensões dele do topo e as dimensões dele da base, né? A gente sabe que o poste ele não é um retângulo, não é exato, né? Então ele tem a ponta um pouco mais fina e a base um pouco mais grossa. E aqui você tem o comprimento do poste, né? O comprimento do poste e o esforço que esses postes aguentam, né? O esforço lateral dele. Aqui da mesma forma com a seção de poste circular, para vocês terem como consulta. Bom, a aula de hoje a gente tem introduzido aí na redistribuição, tá? Então fica como trabalho de casa, uma rede de distribuição de 3.8 trifásica, né? É realizada uma derivação rural monofásica. Portanto, o transformador a ser utilizado então eu tenho aqui as opções de transformador utilizado e aí vocês analisam aí e marquem a resposta certa, ok? Até a próxima aula.